Agora são 7h14. Continua repercutindo de forma preocupante o fato do presidente Jair Bolsonaro ter enviado por WhatsApp vídeos convocando a população para sair às ruas contra o Congresso Nacional. Nós vamos falar sobre este assunto com o jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Olá, Serrano, bom dia. Bom dia. Bom, Pedro Serrano, vamos falar aqui sobre essa ação, né, do presidente Bolsonaro, que ele diz que é uma questão pessoal, né, enfim, de cunho pessoal, essas mensagens que foi pelo WhatsApp. Enfim, eu gostaria que você analisasse este procedimento do presidente da República. É caso de crime de responsabilidade, Pedro Serrano? Bom dia. Bom dia. Bem, eu creio que essa atitude inicial dele, ele tem que entender o filme, não pelo filme em si, não adianta para você analisar, meu ver, os aspectos, vamos dizer, as consequências jurídicas da produção daqueles vídeos e da sua divulgação pelo presidente, tem que ver o contexto, obviamente, fático em que eles se deram, né? Havia um ato convocado para o dia 15, a partir da fala do general Heleno, em que, por toda a divulgação que foi feita desse ato, o que foi desde a primeira fala do general Helena, tudo que foi feito depois, o que se observa é um ato feito para criticar dois poderes de Estado, o Congresso e o Judiciário, para atacar esses poderes. Isso feito por cidadãos, eu não vejo problema, acho que está dentro do contexto do direito à livre manifestação de pensamento, né? E a livre expressão os cidadãos comuns. Não há uma ordem que proíba isso. Aliás, me parece algo legítimo você criticar poderes do Estado, né, no seu funcionamento. Havia uma fronteira com ilegitimidade na queixa deles, que é o fato de certa forma, pleitear quase que a extinção desses poderes, o que daí é um atentado à democracia. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, eu sou dos que entendem que democracia implica você ter que conviver com extremistas. Agora, o problema é quando o presidente da República passa a divulgar materiais de propaganda deste ato, com esse contexto, com um ato com esta finalidade. E aí eu acho que o presidente da República incorre, sim, de responsabilidade, na medida em que ele atenta contra o legislativo e contra o executivo. Agora, ele recuou. Ontem, a impressão que eu tive lendo as notícias é que ele recuou. Ele já não está mais querendo que o ministro participe do ato, que ele participe. Não. Se realmente se confirmar que ele e os ministros vão parar de convocar o ato e não vão participar do ato, aí eu acho que fica naquela hipótese que a gente chama de mero cogito, né? Da mera cogitação. Não chega a se consolidar o crime de responsabilidade, não chega a se confirmar. Então, grosso modo, é esse o meu ponto de vista jurídico a respeito. Eu acho que, de qualquer forma, o que a gente tem que, no plano político, estar preocupado é que há na conduta do presidente uma reiterada postura de vez em quando, vem alguma ameaça à democracia, né? Essa foi a maior delas até agora, meu ver. O que ataca diretamente o Congresso, que é o símbolo maior. Não é apenas um poder da República, ele é um poder que é o símbolo maior da democracia. O símbolo maior da capacidade que a cidadania tem de eleger representantes e esses representantes formarem podemos dizer, a vontade maior do Estado, que é a lei, né? Portanto, trata-se de uma atitude gravíssima, não pode ser secundarizada, né? Ela deve ser criticada, independentemente da questão jurídica, ela deve, no plano político, ser duramente criticada. Eu creio que seria adequado as forças democráticas se unirem nesse momento e promoverem aí também atos no sentido de repudiar esse tipo de ataque para tentar evitar que ele se consolide. É na rua que eu acho que a gente pode tentar conseguir, de fato, que se evite a consolidação desse tipo de conduta, que é muito grave.
Agora, como você falou, Serrano, esses atos do presidente, eles são recorrentes, né? Mais de uma vez, Bolsonaro insinuou, ou ele, ou seus filhos, ou integrantes do governo insinuaram atos e iniciativas contra o Estado Democrático de Direito. Mesmo com ele recuando, como ele já fez em outras ocasiões, isso não acaba naturalizando um certo tipo de autoritarismo? Isso não é muito nocivo para a sociedade? É porque se o presidente da República não adota um ato concreto, você não pode falar em crime de responsabilidade, a meu ver. Tem que ser um ato ou uma omissão concreta, né? A simples fala é uma cogitação, não é uma conduta, né? Então, não vejo como caracterizar isso como um delito no plano jurídico. Agora, as pessoas têm que entender também, que fica aparecendo, pelo discurso que eu vejo, que só pode haver ação política se o sujeito cometeu uma conduta que seja, vamos dizer, caracterizável como delito. Não. A política não pode depender dessa forma do direito, né? Aliás, é um erro se fizer isso, porque vai ter esperança numa atividade humana que é muito complexa, que é o direito, que dificilmente realiza justiça na realidade, né? Então, eu creio que a gente tem que apostar na política, ir para a crítica, esse tipo de conduta, né? Para a crítica pública, para a ação pública, para ir para a rua. Nós precisamos despertar a sociedade brasileira para a defesa dos seus direitos e da democracia. E um dia ele atravessa o Rubicão, digamos assim, né? Um dia ele vai consolidar a conduta dele em conduta mesmo. E aí nós vamos ter oportunidade de a sociedade mobilizada e o Congresso, de, se for o caso, puni-lo, né? Mas eu acho que nem tem que ser essa a preocupação, nem essa a meta. O presidente fala de vez em quando umas atrocidades, ele precisa ser criticado por isso, né? Precisa haver reação pública. Até para realizar o impeachment, se for o caso, precisa haver apoio popular. Sem apoio popular não tem impeachment, né? Ou seja, o grande problema que nós temos hoje, eu acho que na sociedade, é a mobilização. Nós estamos absolutamente apáticos e catatônicos, né? Enquanto não sair dessa apatia, não há nada que vai funcionar. Nada que ele vai crescer, ele só vai conseguir expandir, né? Agora ele está aí, vamos dizer, o movimento do Apoia está ensejando esse ato dia 15 aí, né? Vamos ver, deve ter bastante gente. Se a gente não reagir, não fizer outro igual, esse jeito vai vir para cima, digamos assim. E eu acho muito ruim isso para a democracia e para a nossa sociabilidade, né? Nossa democracia já está depauperada desde 2016. Já sofreu um grande está ferida de morte, né? Se a gente não cuidar dela com atenção, ela vai embora de vez, né? Exato, Serrano, os professores, né, de universidades públicas, inclusive a UNE, funcionalismo público, já tinham marcado, inclusive, para o dia 18, né? E parece que agora vai ganhar exatamente um simbolismo maior, né, em defesa da democracia, além da educação, obviamente, e também dos serviços públicos, né? Agora, Serrano, queria que você também comentasse o cenário em que tudo isso se passa, o momento, né, em que se passa. A gente tem um motim, não é isso, no Ceará, onde um político foi baleado, Cid Gomes foi baleado, e tem esse motim que ainda dura dias, já com mais de 170 mortos, pelo menos 170 mortos. Nesse contexto, né, a gravidade desse cenário onde tudo isso que a gente discutiu até agora está acontecendo. Então, eu creio que tudo isso enseja a ideia de você ter um golpe em preparação, né? Em que você tem aí, vamos dizer, agentes da polícia articulados, ações de greve em polícia, que além de serem inconstitucionais, o que mais estarrece que não são, na realidade, por razões realmente econômicas, né? Ou por, vamos dizer, reações trabalhistas em si, né? Lá no Ceará havia chegado a um acordo de tudo bem, se alguém ganha mal, teria que ganhar bem mais do país. Mas dentro das condições concretas, não foi um mau acordo. Pelo acordo do Ceará, o policial raso no Ceará ganharia mais do que de São Paulo. Em São Paulo não houve esse movimento. Então, realmente é estranho. Cara. Tudo indica que foi mobilização política mesmo. A ação política da extrema-direita mobilizando a polícia
para ações de motim, muitas vezes de terrorismo. Então é grave, é gravíssimo isso. Junte isso com a investigação que a revista Isto É anuncia essa semana, que aponta para relações aí mais profundas, digamos assim, aparentemente entre pessoas da família Bolsonaro e as milícias, né? Então, esse tipo de situação toda, ela enseja muita preocupação, né? Você tem aquele quadro caótico, típico dos momentos em que há atitudes disruptivas, em que há golpes, etc. Mas, por outro lado, também eu queria destacar a reação da sociedade. Parece que a sociedade, uma boa parte dela, a maior parte dela, não está disposta a encarar esse tipo de autoritarismo, não. A reação, vamos dizer, das lideranças políticas e sociais a esses filmes do Bolsonaro, que é o que fez ele recuar, né, foi muito pronta e imediata, né? E eu vejo mesmo muita gente simpática a Bolsonaro, na hora que fala em golpe, ou que fala em atitudes mais antidemocráticas, não aceitar, né? Então eu creio que tem um outro lado que eu acho que é para dar esperança, que a gente tem que ter um pouco de otimismo quando ninguém faz nada também, né? Mas é que é verdade, né? A sociedade brasileira tem um enraizamento maior na democracia do que já teve no passado, né? Ela pode, às vezes, não enxergar esse movimento líquido, autoritário, que está, vamos dizer, destruindo a nossa democracia, porque realmente é mais difícil de ser percebido. Mas quando você coloca ameaças claras, diretas, ao ciclo democrático, há uma reação intensa. Então, eu acho que, se eles querem dar o golpe, eles estão com uma dificuldade grande pela frente também. Ou seja, além das respostas institucionais, Serrano, a gente precisa ter uma articulação maior da sociedade civil para justamente gerar essas mobilizações em favor da democracia que você assinala. Eu acho que sim. Acho que o Carnaval, nesse ponto, foi uma grande manifestação em defesa dos valores constitucionais, etc. Foi uma crítica do norte a sul do país a esses abusos autoritários da forma brasileira, de uma forma bem humorada, leve, que eu acho que é o que tem que haver mesmo, né? Mas a crítica estava lá presente. Então é interessante como a arte, a espontaneidade, o corpo, acaba sendo o veículo brasileiro para protestar. Nós não podemos menosprezar, não é só passeatas na rua que significam manifestação de desejo, vontade ou reivindicação da sociedade. Essas outras formas criativas de manifestação têm tanto ou mais valor do que a passeata na rua. Então, na realidade, a sociedade já se mobilizou no Carnaval, já mandou o seu recado, né? Agora, dia 18, vamos ter outro movimento. Quer dizer, eu acho que tem que acreditar nessas coisas. É importante as pessoas saírem do sofá. Tem que entender que é quase como ir numa missa, é quase como ir num evento religioso. É um momento que você no enterro de um parente querido, numa festa de aniversário de alguém que a gente gosta, é um evento em que é necessário a gente comparecer. Não é só um direito, é um dever, né? Todo dia nós usufruímos sem sentir os benefícios da democracia. Todo dia nós usufruímos sem sentir dos benefícios do serviço público, né? Quando a gente pega o carro e anda no asfalto, pega o ônibus, quando a gente vai numa escola, ou seja, todo dia nós estamos usufruindo desses benefícios. Estão querendo retirar da gente esses benefícios. Estão querendo retirar da gente, roubar da gente os nossos direitos. Nós temos o dever de defendê-los. Primeiro, porque eles são nossos, mas não são só nossos. Eles são nossos, são dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, da comunidade que a gente pertence. Ele é nosso e de todos ao mesmo tempo. É um dever nosso, conosco mesmo, e com quem está em torno da gente, a gente ir lá participar. Então, dia 18 é fundamental que todo mundo vá. Cancela a sua viagem, deixa o Faustão para ver outro dia, larga um pouco o sofá e a comodidade e vamos se movimentar, porque é algo talvez o mais importante da nossa vida social que está em risco. Muito Nós bem. precisamos defender. Perfeito. Agora, você tinha falado, Serrano, de que houve realmente
imediata reação, né, de boa parte aí de representantes aí da sociedade. Bom, tivemos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula, tivemos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o decano Celso Mello. Agora, chama a atenção o silêncio... Até o governador Dória, né? Até o Dória, é verdade. Agora, chama a atenção o silêncio do Davi Alcolumbre, né? A gente está até conversando aqui com o Glauco, falei, vamos ver se, de repente, ele já se manifestou, né? Porque, enfim, está lá em Macapá, vendo candidatura do irmão, mas, de repente, ele já tenha se manifestado, mas até agora nada. Me chama a atenção esse silêncio do presidente do Senado. Era para ele já se pronunciar em algum momento, né, Serrano? Creio que sim, mas também, por outro lado, ele talvez, a gente não sabe o que acontece nos corredores de Brasília, né? Talvez ele tenha se preservando para alguma negociação. A gente não sabe como é que esse povo... Mas com certeza ele está no meio, porque a casa que ele preside foi atingida, né? Ele está sendo atingido. Ele não tem outra atitude, né? Possível não dependê-la. Com certeza. Bom, Serrano, a gente agradece muito aqui a sua participação. É sempre importante nesses momentos assim gravíssimos, né, da cena política nacional, a sua fala. Já se espera, os ouvintes aguardam, telespectadores também, e a gente também, a equipe toda de jornalismo. Um grande abraço, hein, Serrano? Muito obrigado pela gentileza, velho. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Bom dia para vocês. Bom dia. Falamos aqui com Pedro Serrano, ele que é jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo.